Fala galera Multimente, como é que estamos? Beleza? Gente, Léo na área. Hoje eu vou trabalhar com vocês algumas dicas para o UERJ. Vale lembrar o seguinte, galera, o que eu vou trabalhar aqui são alguns assuntos que são mais recorrentes na UERJ. Isso não significa dizer que você vai se pautar e vai se limitar somente ao que eu vou falar, de forma alguma, tudo bem? Eu vou estar dividindo essas dicas em alguns vídeos, tá? Eu vou começar agora falando um pouco sobre a questão da fisiologia animal. E mais uma vez, eu estou colocando aqui o que a UERJ volta e meia costuma cobrar e que eu particularmente acho que possa cair esse ano. E aí o que acontece? Existem outros, obviamente, existem outros tipos de sistemas, né? Tem um sistema circulatório, você tem um sistema respiratório, né? Você tem, enfim, outras vertentes dentro da fisiologia, e aí você tem que dar uma olhada nisso aí, tá ok? Então não fica focado somente aqui não. É óbvio que isso aqui são os mais recorrentes, mas dê uma olhada em respiratório, dê uma olhada em circulatório, dê uma olhada em linfático, dê uma olhada nos outros sistemas, porque eles podem vir a cair, né? Dá uma olhada no geral aí, tudo bem? Bem, então vamos lá, galera, vamos começar. Olha só, a UERJ costuma cobrar bastante, gosta muito de cobrar a questão do sistema excretor, né, endócrino e nervoso. É uma aposta minha, de repente, para esse ano, e eu vou explicar depois o porquê disso. Tranquilo? Vale lembrar que o excretor, você tem como unidade de filtração, né, você tem os néfrons, que são estruturas excretoras que estão compondo os rins. Nós temos aí um par de rins e cada rim tem milhares de néfrons, beleza? Então são nessas estruturas que ocorre basicamente o processo de filtração do sangue. E aí você tem alguns componentes dentro do néfron que vale a pena você ficar ligado, porque pode cair numa questão. Para começar, você vai ter o sangue chegando por uma arteríola chamada arteríola aferente, beleza? E quando esse sangue chega no néfron, você vai ter a saída de algumas substâncias dessa arteríola aferente para uma cápsula que nós chamamos de cápsula renal, antigamente chamada de cápsula de Bowman, né? Esse nome também é desuso, mas vai que você encontra no vestibular, então cápsula de Bowman ou cápsula renal. A primeira coisa que eu quero que você saiba é o seguinte: quando a arteríola aferente ela entra no néfron, ela vai passar por um emaranhado de vasos que nós chamamos de glomérulo renal. Também, antigamente, isso tinha um nome mais usual de glomérulo de Malpighi. Esse nome também, ele não está mais tão usual, né? Você encontra hoje nos livros didáticos o nome glomérulo renal, beleza? Esse glomérulo renal, e é a partir do glomérulo renal que você vai ter a saída dessas substâncias que deverão ser filtradas e eliminadas, tranquilo? Então, efetivamente, a região do néfron, do qual ocorre de fato o processo de filtração, é a região glomerular. Então, no glomérulo renal é que vai ocorrer, de fato, o processo de filtração. Tranquilo? Vale a pena ficar ligado nisso. Outro detalhe, quando o sangue passa por esse glomérulo renal e ocorre a filtração, ele retorna para o seu corpo pela arteríola eferente e ali ele está filtrado. Ali ele já está pronto para voltar para o coração e tudo mais, né? Você tem um sangue limpo, beleza? Um outro detalhe importante, galera, o que sai do glomérulo renal e o que fica depositado na cápsula renal é um composto que eu chamo de filtrado glomerular ou urina inicial. E esse composto, né, esse filtrado, ele vai apresentar moléculas de água, mais sal mineral, mais aminoácido, mais glicose, mais vitamina, foi ou não? Mais composto nitrogenado, ou seja, notem que ele não é constituído somente por coisas ruins. Na verdade, a grande parte desse filtrado, ele apresenta substâncias úteis ao nosso organismo. Então eu preciso estar recuperando esses componentes. Então você tem que ficar ligado assim, no que de fato você elimina, como urina final, né, do que você vai eliminar, e o que você vai reabsorver. Então vamos começar. Água é muito importante, beleza? Então, a absorção de água, ela vai ocorrer graças à ação de um hormônio chamado ADH. Ó, já vamos trabalhar até com hormônio aqui dentro de excreção. Esse hormônio também é chamado de vasopressina. Ele vai ser armazenado e liberado pela neurohipófise, nervoso, né? Ou seja, parte nervosa, neurohipófise, que é constituído por isso. Então você vai ter um hormônio reabsorvendo essa água. Tudo bem ou não? Beleza. Agora observa o seguinte, é muito importante lembrar, e a UERJ às vezes cobra isso,
que esse ADH, ele é um hormônio que vai ser inibido pelo álcool. Ou seja, aqui está a explicação, por exemplo, de você beber uma bebida alcoólica, como cerveja, por exemplo, e ir no banheiro constantemente. Porque o álcool dessa cerveja, né? Ou seja, vai inibir o ADH e você vai estar enchendo constantemente a sua bexiga. O álcool é um fator inibitório do ADH. Então, quem bebe cerveja urina muito. Ah, Léo, tomei um porre e acordei com sede. Por quê? Porque você desidratou. Aquela cerveja que você bebeu tem água, obviamente. E o álcool inibiu o ADH. Então, aquela água que você está ingerindo com a bebida, né? Ela está sendo perdida na urina. Então, você está desidratando. Beleza? Então, você acorda com sede após um porre, porque você tem um processo de desidratação do seu corpo, uma vez que o ADH está sendo inibido pelo álcool. Então, fica ligado aí. Outra coisa, o sal mineral, mais precisamente o sódio, ele também vai ser reabsorvido por um outro hormônio chamado aldosterona. E esse hormônio, ele é um hormônio da suprarrenal ou da adrenal. E aqui você vai ter basicamente esse hormônio reabsorvendo o sódio. Beleza? Então você vai ter aí ação também hormonal para recuperar grande parte do sal mineral que está passando aí por esse filtrado. Quando se fala de aminoácido e glicose, atenção, esses dois componentes você vai ter sendo reabsorvido por transporte ativo. Notem, proteína em si você não encontra na urina porque é uma molécula muito grande, né? E caso encontre, tem alguma coisa errada. Assim como, por exemplo, hemácias. Hemácias não devem ser encontradas na urina. Se você encontra, você está com hemotúria, você está aí com algum problema que tem que ser investigado. Se você tem, por exemplo, glicose na urina, você está sofrendo o que nós chamamos de glicosúria. Isso é um quadro clínico bem característico das pessoas que têm diabetes. Porque a diabetes mellitus tipo 1, ou seja, a diabetes mellitus, você tem uma hiperglicemia, você tende a ter uma hiperglicemia, uma concentração muito grande de glicose no seu sangue. E quando o seu sangue tem muita glicose, você não precisa, o seu corpo não precisa reabsorver mais glicose. Nesse momento, você passa a excretar glicose e a sua urina fica doce. É muito comum pessoas que sofrem de diabetes ao urinar, né, da formiga, né, porque a urina está doce. Então, isso é um quadro clínico bem peculiar de quem tem diabetes. Então, glicosúria, você não deve eliminar a glicose na urina. Então, completamente aminoácidos e glicose são reabsorvidos por transporte ativo. Tranquilo? E vitamina, uma parte é eliminada, assim como os compostos nitrogenados. Então a urina final, né, ou seja, o processo final, né, depois de toda a filtração que ocorre nos túbulos contornados, aqui é que vai ocorrer o processo de reabsorção, não é verdade? Não filtração, perdão, de reabsorção. Então o processo de reabsorção ocorre aqui nos túbulos contornados. Depois de reabsorvido tudo isso que é útil para mim, eu vou formar aquilo que é inútil, aquilo que eu preciso eliminar. E aí eu tenho a urina final. E a urina final é basicamente constituída por quê? Por água, excesso de sal mineral, não é isso? E composto nitrogenado basicamente. E aí vale lembrar também um outro detalhe. Quando nós falamos de composto nitrogenado, eu quero que você foque em 3. Eu quero que você, né, foque na amônia, na ureia e no ácido úrico. E aí, galera, outro detalhe importante. Você tem que saber a relação de toxicidade, de solubilidade e quem elimina o quê? Então, a amônia é a mais tóxica e a mais solúvel. Precisa de muita água para ser eliminada. Então, quem vai eliminar esse cara? Invertebrados marinhos, peixes ósseos e larvas de anfíbio. Girino, peixe ósseo. A ureia, ela tem uma toxicidade e uma solubilidade intermediária. Logo, quem vai eliminar? Peixe cartilaginoso. O vestibular pode vir com o nome de Chondrichthyes ou Elasmobranchius. Então, Elasmobranchius. Deixa eu botar desse lado aqui para você ver bonitinho. Ó, Elasmobranchius seriam os tubarões. Elasmobranchius eliminam a ureia, tá? Então, pode vir com esse nome. Então, fica ligado. E o ácido úrico é o praticamente atóxico, insolúvel. E quem vai eliminar, grava esse nome. Quem vai eliminar o ácido úrico é o seu ARI, são as aves, os répteis e os insetos. Tranquilo? Então o seu ARI elimina ácido úrico. Vale lembrar também que ácido úrico, ele foi um fator de evolução para os animais como aves e répteis,
a ter uma vida condicionada no ambiente terrestre. Porque por ele ser praticamente atóxico e insolúvel, você vai ter um composto nitrogenado que pode se acumular dentro dos ovos sem causar grandes problemas ao embrião. Então isso aí, em termos de evolução, vale a pena ficar ligado. Bem, notem que excretor tem bastante coisa para saber. Foi? Então assim, você está eliminando aí resíduos catabólicos, né, provenientes do metabolismo celular. Então, por exemplo, a Olimpíada está aí, você, né, pode ter alguma coisa relacionada a isso. Então fiquem ligados. Quando se fala de nervoso, galera, cuidado também. Eu estou apostando que vai cair nervoso por um problema que nós estamos vivendo esse ano, que é a questão da microcefalia. Então, se cair nervoso, pode cair associado à questão do Zika vírus, beleza? Então fica ligado, porque você vai ter, por um processo de ação desse vírus, lembrando que tem como vetor o Aedes aegypti, e por essa razão pode cair também associado ao Zika vírus, dengue, chikungunya, beleza? Então fica ligado, porque tem são os mesmos vetores. Depois a gente fala um pouco mais sobre parasitologias, o que pode cair. Então, mas fica ligado nessas três doenças, Zika vírus, dengue e chikungunya, porque pode vir alguma coisa relacionada a isso aí, por conta do Aedes aegypti. E você tem um vírus que vai estar relacionado diretamente com a questão da microcefalia. Então pode vir alguma coisa ligada no vestibular em relação a isso aí. É óbvio que nervoso, ele tem muito mais coisa para saber, né? Então vale a lida aí na questão do sistema nervoso central, saber que o sistema nervoso central compreende o encéfalo e a medula, e aí saber que o encéfalo, você tem o cérebro, o cerebelo, o bulbo, uma série de estruturas. Essas três, cérebro, cerebelo e bulbo, são as que mais caem, né? Bulbo, controle da frequência respiratória, controle da frequência cardíaca, cerebelo, equilíbrio e postura, né? Cérebro, captação da maior parte das informações, elaboração das respostas. Então, pode cair, mas eu acredito que esteja relacionado, né, o sistema nervoso com a questão da microcefalia. Então, fica ligado. E aí, é óbvio que você tem que saber do Zika vírus, tá ok? Nada muito específico em relação ao Zika vírus, né? Pode cair alguma coisa sobre vetor, enfim, mas nada muito específico em relação ao patógeno. Endócrino, você vai ter aí uma série de hormônios. E aí, gente, assim, é muito difícil, é muito complicado falar assim, pô, qual que vai cair, ou qual pretende cair, ou qual cai mais, enfim. É claro que todo hormônio produzido é importante. A UERJ já cobrou, inclusive, hormônios que dificilmente são cobrados, como leptina, por exemplo. Isso foi óbvio numa prova específica, mas fica a dica aí de você observar as glândulas como um todo, né? A paratireoide, ou entre outras glândulas que aqui, né, eu não coloquei os hormônios. Eu vou colocar aqui aqueles que geralmente são os mais cobrados, mas dê uma olhada nos outros, tranquilo? Não deixe de olhar os outros. Bem, adrenalina ou epinefrina, cuidado, geralmente pode vir com o nome epinefrina, e aí o aluno que está acostumado com o nome adrenalina pode não lembrar, se confundir e tudo mais. Então, epinefrina ou adrenalina, a mesma coisa. Um hormônio que vai estar ligado a processos de emergência, né? Por exemplo, liberados em situações de tensão, medo, susto e tudo mais, prepara o seu organismo para fuga ou para luta. Então você tem um hormônio que vai estar estimulando aí a liberação de glicose no sangue, né? A quebra do glicogênio muscular e tudo mais, para que você tenha energia para correr ou para lutar. Então a adrenalina é um hormônio que é muito cobrado, aumentando a frequência cardíaca, aumentando a frequência respiratória. Após o processo de fuga, né? Quando tudo se normaliza, você libera acetilcolina e aí você vai ter as fibras colinérgicas, né? As fibras do parasimpático, fazendo com que tudo aquilo que estava acelerado, né, volte ao normal. A frequência cardíaca respiratória é um mecanismo de equilíbrio, de homeostase. Você tem o cortisol e esse costuma cair bastante, basicamente no processo pelo qual ele está ligado, que é o processo de gliconeogênese. E a gliconeogênese nada mais é do que a produção de glicose a partir de produtos que não são glicose. Então a gliconeogênese, você tem a produção de glicose a partir de quebra de lipídio e de proteína. Vamos lembrar que o principal componente orgânico usado pelo nosso corpo é o carboidrato, é a glicose. No processo de jejum, quando você não está se alimentando, você passa a usar a quebra tanto do lipídio quanto das proteínas, né? Num processo de sequência, você tem o carboidrato sendo consumido rapidamente, em seguida você tem o consumo do lipídio e, por fim, da proteína.
quando começa a consumir da proteína, já começa a ficar preocupante. Então, você tem esses mecanismos de geração de energia. O glicogênio armazenado no nosso fígado, ele é convertido a glicose pela ação do glucagon, né? Então, esse processo é chamado de glicogenólise, beleza? E após a quebra do lipídio, lipólise, proteína, proteólise, aminoácido e glicerol são convertidos à glicose. O ácido graxo, que é um outro componente da quebra do lipídio, ele não forma glicose, ele forma corpos cetônicos e será usado lá no sistema nervoso central, no cérebro. Então, quando eu quebro o lipídio, ácido graxo, glicerol. Glicerol é convertido em glicose no fígado, ácido graxo convertido a corpos cetônicos e vai ser usado lá no cérebro formando acetilcoenzima A. Então, pensa que a gliconeogênese não ocorre com todos os produtos gerados da quebra do lipídio, só com o glicerol. Enquanto que a proteína, ao ser quebrada produzindo aminoácido, você vai ter a conversão disso também no fígado em glicose. Então, fica ligado nisso, isso é gliconeogênese. O cortisol tem uma participação fundamental nesse processo. Então, fica a dica. Tiroxina, também chamado de T4, né? Então, ou T4, é um hormônio da tireoide. E aí é importante saber que esse hormônio, não só ele, o T3 também, eles estão ligados ao processo de metabolismo. E uma outra coisa bastante comum de ser cobrado é saber que esse processo, ou melhor, esses hormônios, apresentam iodo na sua composição química. Tanto é que o T4 pode se chamar de tetraiodotironina e o T3 de triiodotironina. Então são hormônios que também costumam cair. A insulina, lembrando que ela é produzida após o consumo de carboidrato. Então, basicamente, você produz insulina após uma refeição. Então, você comeu doce, você comeu na refeição carboidrato, você vai produzir insulina para que você pegue a glicose que está no seu sangue e jogue ela para sua célula. A diabetes mellitus tipo 1 é exatamente a não produção de insulina. Então, a pessoa passa a ser insulina dependente, precisa tomar insulina. Lembrando que a insulina você não toma, você aplica, porque a insulina é um hormônio de origem proteica. Então, se eu tomar insulina, eu vou digeri-la, beleza? Sistema digestório, falando agora, lembrei dele, é outro sistema que costuma cair. Então, saber aí das principais enzimas que atuam tanto na boca, quanto no estômago, quanto no intestino. Basicamente, aí umas 4 enzimas são importantes, né? A amilase, porque tem a salivar e a pancreática, costuma cair bastante. Você tem a pepsina, que está no estômago, proteolítica, que está na forma inativa de pepsinogênio, e o HCl do estômago a ativa, além de funcionar como antisséptico, é importante, pH 2, bem baixo. A lipase, que costuma cair também, e aí você tem que associar com a bile, que vai quebrar essa molécula de gordura. E as nucleases, as sacarases, que já passam em enzimas entéricas, a sacarase, enzima entérica, a lactase, enzima entérica, a nuclease é uma enzima pancreática. Então, assim, é legal ter uma noção aí das enzimas que atuam em cada sistema digestório. Então, falando, né, de insulina, lembrei aí também de um assunto que pode cair no vestibular da UERJ, que é sistema digestório. Dá uma olhada, não fica sem olhar esse sistema não, tá? Assim como o circulatório e o respiratório também. Beleza? E para fechar, FSH, LH, progesterona e estrogênio, que costumam cair bastante, geralmente caem relacionados ao ciclo menstrual feminino. Esses dois caras, adeno-hipófise, e esses dois caras, ovário. Tudo bem? E aí, gente, é legal que você tenha noção do processo de gráfico, né? Então, o ciclo menstrual, 28 dias, de uma forma geral, a mulher vai ovular no 14º, é o ciclo menstrual. E aí o que você vai ter? Inicialmente a produção do FSH estimulando os folículos de Graafi. Posteriormente você vai ter aí uma produção de LH que tem um pico no 14º dia. Então o LH ele tem um pico no 14º dia, ele promove a ovulação, enquanto que o FSH vai maturando os folículos. Quando se fala de ovário, você tem um crescimento do estrogênio, né, que vai formar um endométrio e inibir o FSH para que outros folículos não sejam estimulados. E você tem a progesterona, então esse aqui é o estrogênio, e você tem a progesterona que começa e continua baixa, e após o 14º dia eu tenho um pico dela, porque após a ovulação eu produzo progesterona, e ela mantém o endométrio e inibe o LH. Lembrando que, caso não ocorra o processo de fecundação, os hormônios ovarianos caem
e a mulher entra num ciclo de menstrual novamente, né? Então ela vai eliminar aquele endométrio, período de menstruação, e todo o ciclo recomeça. Quando a mulher toma pílula anticoncepcional, ela mantém os hormônios ovarianos em alta, porque a pílula é isso, então ela não vai estimular a produção dos hormônios hipofisários, logo ela não ovula. Então se ela não ovula, ela não vai ter, por exemplo, o processo de gravidez, por isso que é um contraceptivo, tudo bem? Mas a pílula, ela não é contínua, ela para, ela é interrompida. Quando a mulher interrompe, os hormônios ovarianos que estavam contidos na pílula cai e ela entra no ciclo menstrual, ela menstrua normalmente. Ah, Léo, e se eu tomar pílula de forma ininterrupta? Teoricamente você não vai menstruar, salvo em algumas condições aí de desregulação hormonal que pode acontecer, mas em geral, a mulher que toma de forma ininterrupta não menstrua, tudo bem? Vale lembrar também que a pílula anticoncepcional é um medicamento, ou seja, o seu uso não está ligado diretamente ao processo de atividade sexual da menina. Muitas vezes a menina tem que tomar, a jovem precisa tomar o anticoncepcional para regular algum processo, né, de disfunção hormonal, um policista ovariano ou outra coisa, então ela se faz necessário o uso da pílula anticoncepcional, tranquilo? Então fica ligado nisso aí. Bem, galera, fizemos aqui uma abordagem de fisiologia animal, falamos um pouco de excretor de nervoso e endócrino, beleza? Lembre-se que existem vários outros hormônios, como a calcitonina, que também é tireoidiano, que pega cálcio do sangue e joga para o osso, a paratireoide, com paratormônio, que pega cálcio do osso e joga para o sangue, tem que saber essas relações. Vimos aqui alguns processos e alguns hormônios importantes. Deem uma olhada em circulatório, deem uma olhada em digestório, deem uma olhada em circulatório. Qualquer dúvida que você tiver, coloca aí embaixo aí, porra, Léo, tem como falar de alguma coisa, tem como explicar alguma coisa? Na medida do possível, eu vou estar gravando outros vídeos para estar atendendo a todos vocês, tudo bem? Então, deixa o like aí, comenta aí o que achou, pede alguma aula específica que eu vou estar ajudando você. Um grande beijo, boa sorte e até a parte 2 do vídeo. Um abraço.